Olá, boa tarde, boa noite. Dentro de momentos estaremos à conversa com o Dr. Pedro Bolel Tomé, que é pneumologista no Hospital Amadora Sintra, e vamos tê-lo aqui à conversa para falar do tema do momento, para falar de todo este ser invisível que pôs a nossa vida ao contrário, que nos manteve em casa, que nos impede de estarmos no nosso dia-a-dia normal, que nos impede de fazer, de estar com os nossos amigos, com os nossos familiares. E eu vou convidar o Pedro para entrar, para se juntar a nós neste direto e vamos ter uma conversa que se quer que seja... E vamos aguardar que o Pedro se conecte. Ele está neste momento a estabelecer a ligação. Olá, Pedro. Viva. Olá. Boa tarde, boa noite, bom início de noite ou bom fim de tarde. Como é que está tudo? Está tudo calmo e tranquilo, obrigado. Calmo e tranquilo. Aquilo que eu estava a apresentar, o Pedro é pneumologista no Hospital Amadora Sintra. É uma das pessoas que tem estado acompanhado de perto, está na linha da frente de toda esta situação. E aquilo que vamos aqui tentar fazer é ter uma conversa o mais relaxada e tranquila possível sobre um tema muito sério. E esse tema muito sério é este amigo, este vírus, este coronavírus. Que vírus é este? O que é que o faz diferente de um outro vírus qualquer que nos pôs a nossa vida completamente de cabeça para baixo? Pernas para o ar. Pernas para o ar. É verdade. Este vírus é um vírus que faz parte de uma família de coronavírus. O coronavírus é uma família, não é apenas um vírus. Inicialmente não tinha nome e, portanto, chamava-se o coronavírus. Neste momento o vírus tem um nome, chama-se SARS-CoV-2. Isto porquê? Porque é semelhante ou é parecido com outro vírus que causou problemas também aqui há alguns anos atrás, em 2003, e que causou uma doença que se chamou SARS, Síndrome de Dificuldade Respiratória Agudo. E este vírus tem algumas similitudes, mesmo do ponto de vista genético, é bastante parecido. O outro surto, em 2003, foi bastante mais limitado, apesar de ter causado, enfim, algum pânico e bastantes mortes. O que é que estes vírus têm de particular? São vírus que geralmente têm reservatórios, os chamados reservatórios são hospedeiros que são animais e, portanto, podem passar-se centenas, milhares de anos sem que, enfim, eles acabam por entrar em simbiose com estes animais e, portanto, não causam problemas, a não ser quando, por algum evento, consigam ultrapassar esta barreira entre espécies e saltar para a espécie humana. E a espécie humana, e que foi o que aconteceu aqui, a espécie humana não está preparada para lidar com estes vírus novos, porque são desconhecidos e, portanto, não temos qualquer imunidade a eles. Não, há outros coronavírus que coabitam connosco. Há pelo menos quatro espécies de coronavírus que nos causam doença, só que geralmente são doenças ligeiras, são os chamados resfriados, as constipações, quase sempre ocorrem no inverno e que geralmente não causam doença muito grave e que causam sobretudo doença nas crianças, às vezes podem provocar bronquiolites e resfriados comuns e, portanto, não passam muito daí. Este vírus realmente é diferente. Já quando apareceu o SARS em 2003, verificou-se que ele tinha uma mortalidade bastante mais alta e, portanto, isso gerou bastante pânico. Depois, alguns anos mais tarde, apareceu um outro vírus também da mesma família que se chamou MERS, que era o vírus respiratório do Médio Oriente. Afetou sobretudo ali países da Península Arábica. E esse ainda teve uma mortalidade mais elevada, que chegou a cerca de 35% de mortalidade. Ui, isso é muitíssimo. Sim. O que é que se passa? Estes vírus
Isto tem que haver aqui há aqui um equilíbrio, digamos, entre dois fatores. Por um lado, a virulência, a capacidade do vírus de nos provocar doença muito, muito grave, e que eventualmente nos pode matar. E por outro lado, a capacidade de ser contagioso, de nós transmitirmos aos outros. Ocasionalmente podem aparecer vírus destes que são tão virulentos que provavelmente não causam nenhum surto ou causam surtos muito, muito limitados. Porquê? Porque, como têm grande mortalidade, matam grande parte dos hospedeiros e, portanto, a capacidade de transmissão acaba por ser baixa. Provavelmente isto já aconteceu em séculos passados e não temos grandes informações sobre isso. E aconteceu de uma forma um bocadinho mais ampla nestes dois episódios, do SARS e do MERS. Realmente as mortalidades eram altas, um tinha cerca de 10%, o outro cerca de 35%, e portanto isto muitas vezes não dá tempo sobretudo que haja pessoas assintomáticas ou pouco sintomáticas que andem por aí alegremente a espalhar o vírus. Depois temos o oposto, que é, se nós tivermos um vírus que é causa muito poucos problemas, causa doença ligeira, aí sim aumenta muito, portanto, mais raramente levará a uma outra pessoa, portanto, dá muito mais asa que haja imensos portadores do vírus, muitos assintomáticos ou com doença muito ligeira, e que são capazes de a disseminar por grandes populações. Isso, no fundo, é o que acontece um bocadinho com os nossos vírus da gripe, a influenza. Nós temos a gripe sazonal, que neste momento é endémica, ou seja, percorre todo o mundo. E nós temos basicamente duas epidemias que vão alternando, uma no hemisfério norte nos meses de inverno e depois alterna no nosso verão, alterna para o hemisfério sul, onde está a decorrer o inverno. Pedro, deixa-me só interromper-te. Há bocadinho estávamos a falar em taxas de mortalidade de 35%, como falaste no vírus do Médio Oriente. No Covid, varia de país para país, portanto, varia entre os 0,5% até aos 10% em Itália, foram os últimos números que eu vi. Para as pessoas também perceberem, por exemplo, quando falamos de uma gripe normal, da gripe sazonal, que taxa de mortalidade é que uma gripe dessas normalmente provoca? Pois a gripe sazonal mata, de facto. E os números apontam para mortalidades da ordem dos 0,1%, 0,2%. Isto, vendo assim a estatística, parece um número muito baixinho, não é? Mas o problema é que a gripe sazonal afeta milhões de pessoas e, portanto, nós todos os anos temos muitos milhões de pessoas infectadas no mundo e mesmo em Portugal vamos ter largos milhares, dezenas, centenas de milhares de pessoas infectadas. Portanto, isto traduz depois em mortalidade. É claro, quem é que morre? São geralmente as pessoas mais frágeis, mais fragilizadas, mais doentes, que têm outras doenças. Mas este vírus parece que está a atacar mais ou menos toda a gente, apesar de ser esse o público-alvo que mais sofre de mortalidade, ou seja, as pessoas acima dos 70, 80 anos, mas parece que está a atacar todos. Eu li ainda há pouco tempo que a faixa etária entre os 40 e os 49 anos é a faixa que mais adoece. Confirmas? Ou pelo menos é a faixa mais detectada nos testes. Não quer dizer que seja a faixa que mais adoece. Inicialmente, por exemplo, pareciam não existir números de crianças infectadas e, entretanto, já há alguns dados que mostram que provavelmente as crianças também se infectam bastante, só que ou não desenvolvem doença ou desenvolvem uma doença mesmo muito, muito ligeira e praticamente não há mortalidade, sobretudo nas crianças abaixo dos 10 anos não há casos descritos de morte. Portanto, as crianças aparentemente convivem muito bem com esta doença. Mas só para terminar aqui o paralelismo com a questão dos números da gripe. Volta e meia vem-se um soundbite. Mas a gripe em Portugal matou 3.000 pessoas o ano passado. É verdade. É verdade. Isto é verdade, sim. Aqui a questão é que temos que pôr as coisas em perspectiva e, sobretudo, daquilo que acontece temporalmente, cronologicamente. Na gripe existe imunidade circulante entre as populações e, portanto, o que o vírus da gripe faz é um vírus matreiro que vai mutando todos os anos, sofre mutações e, portanto, nós nunca temos o mesmo vírus a circular todos os anos. Mas há algumas similitudes. Temos esta sorte também de, como o vírus circula no hemisfério sul, nós já conseguimos prever de alguma forma o vírus que vai circular no inverno seguinte, vai ser semelhante ou ter bastantes semelhanças. E, portanto, isso permite, por exemplo, que se façam vacinas. Tipo moda primavera-verão.
Exatamente, que não tenham uma eficácia de 100%, mas têm uma eficácia elevada porque juntam as estirpes que se pensa que vão ser as mais prevalentes e isso habitualmente confere uma boa proteção. Portanto, por um lado temos a vacina, por outro lado temos muitas pessoas que já foram infectadas por vírus semelhantes e, portanto, têm alguma imunidade. Não é uma imunidade 100%, mas é uma imunidade que lhes transmite proteção. E, portanto, nós nunca vamos ter toda a população a ficar doente ao mesmo tempo. E isso é muito importante. É muito diferente nós termos uma época gripal que dura semanas, meses, e, portanto, vamos tendo pessoas que vão ficando doentes. E há gripes graves. Nós continuamos a ver pessoas mesmo jovens e saudáveis que podem desenvolver pneumonias muito graves, a gripe, e inclusivamente morrer disso, não é? As pessoas já se esqueceram que em 2009 tivemos o H1, a gripe A, H1N1, mas o H1N1 não se foi embora, ele continua aí, aliás, continua a circular este ano, e já tivemos bastantes casos de doentes internados com gripe A, e alguns bastante graves. Simplesmente nós conseguimos lidar com isto, e os sistemas de saúde conseguem lidar com isto, porque vão sendo casos menos concentrados no tempo, e portanto, aqui o efeito da imunidade de grupo e da vacina. Neste momento, ok. Ficamos sem te ouvir momentaneamente. Sim. Depois há a questão das diferenças de mortalidade. Realmente, 0,1% no caso da gripe. No caso deste coronavírus, a mortalidade global parece andar aí pelos 2, 3%. Depois há diferenças entre países e não estão totalmente explicadas. Os números que nós temos um bocadinho mais fiáveis são os números chineses, porque a China já está numa fase de grande desaceleração e, portanto, já é possível tratar também os dados melhor do que se passou no sul chinês. Pedro, tu estavas a tocar num ponto que é da imunidade. Eu hoje li um número que é, sobremaneira, fantástico, que diz que, neste preciso momento, 1/3 da população do planeta está em casa em reclusão social ou quarentena. Isto para viajantes, tu também és um viajante, não és só médico, és um viajante também. Isto para viajantes é um problema. Como é que funciona isto da imunidade coletiva? Vai haver um ponto em que vamos chegar a essa altura e depois isto torna-se uma doença como a gripe normal, portanto, sazonal, que vai andar por aí, como há bocadinho falaste da gripe A, e vamos nos esquecer que ela existe porque quando aparece consegue ser tratada de forma natural? Ou este pânico todo faz sentido? Temos 2,6 mil milhões de pessoas em casa em quarentena. É impressionante. É impressionante. Acho que na história do planeta nunca aconteceu. Sim, acho que isto não tem precedentes. Mas ao mesmo tempo também demonstra aqui uma capacidade de organização também sem precedentes. Ou seja, nós somos tão lentos a fazer tantas coisas, tomar ações em grupo e afinal até é possível quando realmente há uma ameaça real. Eu acho que isto, não sou só eu que acho, quer dizer, a maior parte dos especialistas concorda que isto de facto é uma ameaça, ou seja, isto não é para ser levado de uma forma ligeira. E, portanto, as teorias que apareceram inicialmente e que alguns governos chegaram a defender da chamada imunidade de grupo, enfim, em teoria até podem funcionar, mas é com custos elevadíssimos, ou seja, se nós deixarmos que toda a população se infecte, não é o que 60%, 70% ou 80% da população se infecte, que é o que acontecerá normalmente num caso de um vírus deste tipo, em que não há imunidade nenhuma na população mundial e, portanto, o vírus vai transmitir-se alegremente até atingir o equilíbrio, e o equilíbrio só se atinge quando realmente uma grande porcentagem da população estiver infectada. E depois aí realmente o que é que começa a acontecer? Imunidade de grupo, porquê? Porque temos um grande grupo de pessoas que vai ter a doença e recupera, e tudo indica, não há nada que faça pensar que neste vírus, à semelhança de outros, que a pessoa não ganha imunidade. Não quer dizer que seja uma imunidade para toda a vida, mas algum tipo de imunidade durante algum tempo vai existir e, portanto, as pessoas não vão reinfetar-se outra vez. E, por outro lado, vão sair aqui da equação também as pessoas que vão morrer e, portanto, deixam de infectar outros. Não é? Portanto, chega a um ponto em que atingimos um equilíbrio e já não há mais infecções e as coisas começam a diminuir. Mas isto tem custos altíssimos, não é? Se nós imaginássemos que
2 ou 3% da população mundial morreria disto, são milhões e milhões e milhões de pessoas. E depois não é só isso, porque, como é óbvio, não há nenhum serviço de saúde do mundo que esteja preparado para isto, nem a Alemanha, nem a Suécia, nem, enfim, nem os países com os sistemas mais desenvolvidos. Porquê? Porque nós não estamos preparados para ter milhares de doentes num dia. Agora, desculpa interromper. Estás a tocar num ponto que eu queria também entrar. Como é que é o teu dia-a-dia? Como é que é um hospital de primeira linha neste momento a lidar com esta situação? Como é que é? Como é que se gera isto? Nós tivemos uma grande sorte em Portugal porque nós tivemos mais tempo. E eu acho que, apesar de tudo, estamos a fazer o trabalho como deve ser feito. Ou seja, tivemos mais tempo para nos preparar, tivemos que repensar tudo. Portanto, todas as nossas rotinas, as nossas atividades do dia-a-dia nos hospitais tiveram que ser alteradas. E, portanto, por exemplo, no hospital onde eu trabalho, houve tempo para começar a criar serviços e aulas onde iriam ficar estes doentes. O meu serviço... Estão separadas das outras? Sim, eu trabalho num serviço que é o serviço de pneumologia, que teve que ser retransformado e tiveram que ser retirados os doentes que lá estavam. E neste momento já é uma aula toda fechada de proteção, onde são internados estes doentes que são positivos. E depois já estamos a pensar, portanto, isto vai expandir para outros serviços, para outras aulas, e portanto vai haver um grande número de camas preparados para estes doentes. E portanto nós tivemos que nos reorganizar, até o próprio dia-a-dia, pensar, organizarmos em equipas, organizarmos em turnos. Ainda por cima isto são doentes que podem agravar muito depressa. Há pessoas que estão muito bem, entram muito bem, têm sintomas moderados, têm um bocadinho de falta de ar, mas uma coisa ligeira, e podem em poucos dias ou em poucas horas agravar muito depressa e precisar de cuidados intensivos e de estar no ventilador. Portanto, isso é muito preocupante, implica uma vigilância completamente diferente, e nós estamos a aprender muito e a aprender a lidar com esta doença nova que não conhecíamos. Depois há toda a questão da proteção, não é? Da proteção individual, que tem dado muita celeuma, e de facto neste momento o que se passa é que nós temos que trabalhar com equipamento de proteção individual que é bastante pesado, sobretudo nestas zonas onde estão doentes confirmados positivos e onde muitas vezes é preciso fazer determinadas intervenções e estar mais em cima do doente, e portanto estamos mais em risco de ser contaminados. E portanto, neste momento o meu dia-a-dia consiste em ter que demorar 10 minutos a vestir-me, primeiro um fato do hospital, depois o chamado fato, equipamento completo de proteção individual, que parece um fato pintor, e que inclui máscara, inclui óculos, e um fato completo, umas perneiras, uma touca, e depois então ainda há uma terceira camada, que é quando vamos mesmo observar os doentes, não é? Mesmo para junto do doente, e então ainda há uma terceira camada com mais uma bata, com uma viseira, que nos confere maior proteção, sobretudo quando estamos a fazer algum procedimento um bocadinho mais invasivo. Portanto, isto tudo leva tempo, isto é bastante desconfortável. Imagino. E sobretudo, por exemplo, para os enfermeiros que têm que estar muitas horas, têm que estar o turno completo a prestar cuidados e têm que fazer medicação, portanto têm que entrar e sair mais vezes junto dos doentes. Isto é muito pesado mesmo. Pronto, vamos ter também algum sentido de humor com tudo isto, não é? Portanto, nós temos que nos adaptar e temos que, sobretudo, nos proteger e fazer aquilo que, no fundo, que sabemos fazer, não é? Claro. Pedro, diz-me uma coisa. Há 2 ou 3 coisas que as pessoas, de certeza, que querem saber, e hoje as notícias que chegaram de Espanha deixam-nos de pulga atrás da orelha, que é com o número real de infectados que eventualmente poderemos ter. Hoje soube-se que em Espanha o número podia ser muitíssimo superior àquilo que era dito. Na Alemanha, por exemplo, também se acha que o número de óbitos é muito menor do que aquele que é referenciado. A DGS, como é que está a lidar com isto? Há algum protocolo, há parâmetros de apreciação de dados que sejam seguidos por todos os países para que todos estejamos a falar
do mesmo número de infectados, do mesmo número de óbitos causados por a doença, ou cada país adapta uma forma diferente de analisar os dados? É assim, tem havido recomendações que são comuns, sobretudo ao OMS e o ECDC, que é o Organismo Europeu de Controlo de Doenças, portanto, depois os países, enfim, adaptam um bocadinho à sua realidade e aos seus meios, não é? E aquilo que pode mudar muito é, por exemplo, no número de testes que são feitos, não é? Quanto mais se testa, e há exemplos de sucesso nisso, quanto mais se testa, melhor. Portanto, melhor é o sucesso. A Coreia do Sul fez isso. A Coreia do Sul começou com poucos casos e de repente a situação descontrolou-se. Houve um indivíduo, por exemplo, que sozinho, num evento de uma seita religiosa, terá infectado cerca de 1000 pessoas. Ui. E, portanto, aquilo entrou completamente em descontrole. E a Coreia do Sul instituiu medidas muito restritivas e fez uma coisa que foi testar em massa. E, portanto, fizeram centenas de milhares de testes. E isto permite identificar as pessoas que estão contagiosas, sobretudo aquelas que não têm sintomas ou que têm muito poucos sintomas, mais cedo e isolá-las. E, portanto, isso o que é que faz? Faz ter um número enorme de infectados e provavelmente ter uma taxa de mortalidade mais realista. Porque aí temos o número de mortes, que esse é fácil de contar, fazemos o rácio depois com o total de infectados. A Alemanha também, de certa forma, também está a fazer isso, está a testar pelo menos 3 vezes mais do que nós. E, portanto, tem um número mais elevado e tem uma taxa de mortalidade muito baixa. Claro que também há formas de contabilizar os dados também diferentes. Há quem diga, por exemplo, que na Alemanha é possível que haja mortes por pneumonia que não estão a ser contabilizadas porque não está a ser colocado o diagnóstico de Covid-19. E, portanto, está a ser colocada uma pneumonia, por exemplo. E, portanto, a forma como é feito o registro também conta muito. Agora, claro que haver um número muito superior de infectados, isso é perfeitamente passível de acontecer. Nós já sabíamos que o vírus andava a circular muito antes de termos números grandes e, portanto, seguramente havia portadores assintomáticos que andavam por aí. Portanto, isso faz descer os números, ou seja, mesmo os números italianos, a taxa de mortalidade altíssima, talvez não sejam tão maus. O problema é que ainda assim são em número absoluto, são muitas pessoas. E são muitas pessoas a recorrer aos hospitais ao mesmo tempo. E, portanto, isso é que está a ser dramático e vai ser dramático. Aquilo que toda a gente quer saber neste momento é, quando é que eu saio de casa? Quando é que isto acaba? Quando é que nós podemos começar a ter uma normalidade, seja lá ela qual for, porque não sabe muito bem qual vai ser a normalidade a partir de agora. Mas vocês, enquanto médicos, têm dia a dia updates de, a próxima semana, os próximos 2 dias podem ser o pico. Vocês já sabem quando é que é o pico. Hoje ouvimos a nossa ministra a dizer que afinal já não é em abril, que afinal pode ser em maio. Para quem não está muito dentro disto, isto é bom, é mau, é mais ou menos? Significa o quê? Vamos estar em casa mais tempo? Aquilo que se tem dito muito, a expressão que agora se tem usado muito, que é o flatten the curve. Portanto, é tentar aplanar um bocado esta curva que está a subir exponencialmente, loucamente. Nós não sabemos bem, não é? Tudo isto há imensos modelos matemáticos, há imensas pessoas a fazer projeções, mas na realidade as coisas são ajustadas dia a dia e mudam dia a dia e mudam semana a semana. Portanto, nós enquanto profissionais, nós estamos a preparar-nos e estamos a preparar-nos sempre para a situação piorar. E é isso que tem que acontecer. Nós temos que estar preparados para isto piorar e muito. Depois, se não for necessário, ainda bem. Aquilo que nós gostaríamos muito é que viessem dizer em maio ou em junho que foi um exagero de medidas e que foi um exagero de Achas que isso é possível? Gastou imenso dinheiro e pronto. E, portanto, isso seria a situação ideal. Achas isso possível? Eu acho que, apesar de tudo, nós não estamos a seguir um caminho tão mau como noutros países e dá-me ideia que as medidas que estão a ser tomadas estão a ter alguma eficácia porque realmente a percussão não está a ser tão assustadora como inicialmente se pensava. Portanto, espero que isto seja verdade. Agora, o pico ser mais tarde, por um lado, pode ser bom, ou seja, no sentido de quanto mais atrasarmos isto, mais tempo nós temos para
para nos irmos adaptando e para irmos recebendo estes doentes e para, por exemplo, sermos capazes de expandir as unidades de cuidados intensivos e ter mais doentes em ventiladores, e portanto isso vai ser bom. É claro que vai ser um grande peso durante muitos meses nos serviços de saúde e portanto isto vai traduzir imenso desgaste, vai haver pessoas doentes, vai haver muitos profissionais doentes e portanto... Já há neste momento ou não? Já. Tens colegas doentes? Eu diretamente não, mas há pessoas de quarentena e há pessoas doentes, sim. Há profissionais doentes. Uma coisa, Pedro. Para aqueles que me estão a ver, para aqueles amigos mais hipocondríacos, se eu acordo de manhã, se me dói a garganta, é para ficar histérico ou não? É para ficar... Quais são? Eu acho que... Efetivamente, que nos devem começar a preocupar. Vamos lá ver, nós estamos a viver aqui um tempo muito estranho e uma das coisas uma das coisas mais simples de acontecer é o pânico, é o medo, não é? E portanto isso é perfeitamente normal e expectável, não é? Agora, temos que, apesar de tudo, pensar que 80% das pessoas que vai adoecer vão ter uma doença muito ligeira e portanto não correm risco de vida. Vão ter uma doença, se calhar, chata em casa, a maior parte delas vão ficar em casa e, portanto, vão passar isto sem qualquer problema. Os restantes 20% são os que nos preocupam, são os que têm que ser hospitalizados e destes há 5% que vão precisar de cuidados intensivos e, portanto, esses é que são os casos graves. É claro que nós temos de estar atentos, não é? E as pessoas têm que estar atentas e têm que aprender também com calma, com tranquilidade, mas perceber os seus sintomas e, portanto, por exemplo, é muito importante medir a temperatura, porque dizer, eu sinto febre, mas isso não é nada. É preciso pôr o termómetro. A partir de que temperatura é que é preocupante? A temperatura, esta doença dá temperaturas altas. Okay. Mas estamos a considerar sempre temperaturas acima de 37,5, 37,8. Menos do que isso nem sequer é febre. Okay. Pronto, portanto, isso é o mais frequente, a febre. A segunda coisa mais frequente é tosse, e geralmente é uma tosse seca, irritativa, persistente, chata, que não passa. E são as duas coisas mais frequentes. Depois pode haver dores no corpo, como se fosse uma gripe, não é? Há alguns doentes, por exemplo, que têm diarreia, que têm sintomas gastrointestinais. A dor de garganta também, a tal dor de garganta também pode aparecer. Mas geralmente não é tão, portanto, não é tanto como uma constipação em que a pessoa tem muitos espirros, tem o nariz muito a pingar, isso não é o mais habitual. Há um sintoma um bocadinho agora mais bizarro que se tem falado mais, que é a perda de olfato e perda de paladar, porque o vírus também pode afetar aqui as nossas células nervosas do nariz e portanto ter aqui um componente neurotóxico. E isso tem sido encontrado. Pronto. E depois há um sintoma, que esse é o que aí já é um sinal de maior gravidade, que é a falta de ar, a dificuldade em respirar. E aí é um sinal de gravidade que deve fazer a pessoa recorrer ao médico ou recorrer ao hospital. Então, mas diz-me uma coisa. Ao SNS 24 eu devo recorrer quando ou tenho problemas portanto, tosse seca, temperatura acima de 38, febre, dores no corpo, eventualmente diarreias ou sintomas gastrointestinais estranhos. Se a coisa evoluir para falta de ar, então aí é ao hospital diretamente ou mesmo assim ainda tem que se ligar à SNS 24? A falta de ar já é um sintoma de gravidade, portanto é para a pessoa ir ao hospital. Okay. Ao hospital ou pelo menos ser visto por médico, não é? Agora vai haver os próprios centros de saúde vão ter unidades de atendimento específicas para o Covid e portanto isso vai ser generalizado em todo o país. De resto, as pessoas também que não têm esses sintomas de gravidade, as pessoas devem estar calmas e ficar em casa. Muitas pessoas vão ser seguidas em casa, portanto vão ter algum tipo de acompanhamento em casa, de vigilância, pelo telefone, e portanto devem estar tranquilas e digamos, seguir os seus próprios sintomas sem entrar em pânicos. Uhum. Pedro, mudando aqui um bocadinho, mantendo-nos no tema, mas mudando um bocadinho. Isto vai passar, como todas as pandemias vão passar, mas depois há aquela fase da percepção de segurança. Isto no mundo das viagens, ou seja, para viajar. Na tua opinião,
há alguma coisa que vai mudar a partir daqui? Ou seja, se eu me ponho num avião daqui para a Índia, ou para a China, ou para o Japão, ou para onde seja, o que é que eu tenho que me preocupar de diferente a partir de agora? Porque, atendendo que este vírus vai andar por aí, nós vamos esperar que a vacina apareça, eventualmente, para o ano, eventualmente também. Deve haver dezenas de laboratórios neste momento a fazerem testes e a ver quem é o primeiro a conseguir. Mas o que é que vai mudar no mundo das viagens, no mundo das deslocações, a teu ver? Também és um viajante, portanto. Isto é um bocadinho difícil dizer. Há um especialista chinês que veio dizer há pouco tempo que o mundo e a Europa têm que estar preparada para não é para resolver isto em 3 meses, mas para que isto seja um problema durante 2 anos. E portanto, enfim, há alguma expectativa que isto não é assim tão rápido. A vacina, por exemplo, vai levar tempo. Talvez só esteja pronta, enfim, talvez no meio do próximo ano, até talvez para o fim do próximo ano. É assim, isto sobretudo deve nos fazer pensar que nós vivemos numa época extremamente privilegiada, em que praticamente não há doenças. Isto nunca aconteceu na história humana, haver tão poucas doenças. Ainda há pouco estive a ler uma reportagem no jornal sobre a última peste que houve em Portugal. Uhum. A peste negra matou 1/3 da população da Europa no século XIV. Houve pestes ao longo do século XVI, XVII, enfim, morriam pessoas que eram disparate. E a última peste em Portugal foi em 1899, na cidade do Porto. O Porto teve que ser cercado com um cordão sanitário. O Dr. Ricardo Jorge, na altura, estava no Porto e quase que foi expulso do Porto pela população enraivecida porque não gostaram das medidas restritivas e que eram as corretas, não é? Portanto, nós hoje em dia não temos peste, temos uma cobertura vacinal para a maior parte das doenças que dizimavam as crianças e dizimavam as pessoas na idade adulta. E, portanto, somos extremamente privilegiados. Podemos viajar para onde quer que queiramos no mundo e mesmo para países de maior risco para algumas doenças. Existe vacinação, existe uma série de cuidados que nos permitem sair incólumes e correr muito poucos riscos. Portanto, eu diria que, enfim, não vai mudar nada no sentido em que isto não vai impedir que as pessoas retomem a sua vida e viajem e façam todas as atividades que faziam antes. Mas deve-nos fazer pensar um bocadinho, não é? E é claro que há alguns cuidados básicos de proteção e de higiene. Se calhar vão ficar na memória. Esta questão da lavagem das mãos parece uma coisa muito simples, mas de facto é muito importante. E sobretudo deve-nos fazer pensar que não tomar por garantida as coisas, não é? A nossa segurança. Sim, isso já é mais que visto. Mas é engraçado, porque há bocadinho estás a falar, voltamos a fazer as coisas que sempre fizemos. Hoje em dia é chavão, em todo o mundo quase, o fica em casa. Eu sei que tu praticas desporto, eu também. Há muitas das pessoas que praticam desporto. Diz-me uma coisa, eu, sozinho, posso sair para a rua para correr ou não? Eu ouvi o presidente da Organização Mundial de Saúde há pouco, num vídeo, recebi o vídeo hoje, mas não sei quando é que foram preferidas a mensagem, que dizia que se a lei do seu país deixar, pode fazer e deve fazer desporto. O que é que tu achas? Nós podemos sair e correr lá fora ou não podemos, ficamos em casa, ponto final parágrafo e faz flexões na sala se quiseres. Qual é a tua sensação? Vamos lá ver, isto uma coisa enfim, é o risco, não é? O risco real. E, portanto, obviamente, se a pessoa estiver sozinha, se nós estivermos sozinhos e não tivermos em contacto, em toque com nenhuma superfície infectada, nós não vamos ser infectados. Okay. Nós temos que ter, para sermos infectados, só há 2 maneiras, quer dizer, ou temos alguém perto de nós, num raio de poucos metros, que emite gotículas através da tosse ou do espirro e que estejam infectadas com o vírus, ou então essas gotículas têm que ter caído numa superfície e nós vamos lá tocar, num espaço de poucas horas. Ok. Portanto, aquela situação de eu vou correr e alguém passa no sentido contrário, desde que esteja a 2. Existe enfim, 0,0. Existe um risco teórico disso acontecer, mas o risco é baixíssimo só de uma pessoa que passa ao nosso lado, não é? Certo. Agora, os países têm adotado, enfim,
recomendações um bocadinho diferentes. Em Portugal, apesar de tudo, um bocadinho mais light. O Primeiro-Ministro até disse que nós podíamos fazer um passeio higiênico. O problema é que nós somos naturalmente gregários e sociais e, portanto, também temos uma função de exemplo e, portanto, se toda a gente decide, não é? Como se viu a semana passada, ou que há uns dias atrás, toda a gente decide que vai correr ou passear para o Paradão, não é? E de repente são 10 mil pessoas, não é? Vão todas sozinhas, mas são 10 mil pessoas, não é? Portanto, Ok. nós temos que ter essa responsabilidade de perceber que o nosso exemplo também é importante, não é? E portanto, enfim, acho que não morremos por muito, por muito que ficamos um bocadinho enervados, um bocadinho irritáveis por não fazer exercício, por estar dentro de casa durante algumas semanas. E eu acho que neste momento isso é mesmo importante, que as pessoas interiorizem que é preciso estar dentro de casa. Por exemplo, também se falou aqui há tempos, enfim, as pessoas mais adeptas acérrimas do ciclismo, mas eu vou andar de bicicleta, vou sozinho, não tem qualquer problema. Mas depois alguém lembrou, e com alguma razão, quer dizer, apesar de tudo é uma atividade que acarreta um risco da pessoa sofrer de um acidente, por exemplo, e onde é que vai parar se sofrer de um acidente? Às urgências do hospital, que já estão devidamente cheias e infecciosas, e portanto é o último sítio onde nós queremos ir parar. E portanto, se for possível evitar isso, acho que devemos ter algum... O João Garcia entrou aqui e estava a fazer uma pergunta que, segundo eu interpreto, quando sais para correr, sais de casa, se vives num prédio, tens de tocar em 2 ou 3 puxadores que são públicos, que são do domínio público, e isso por si só já é uma situação de risco. Portanto, o facto de sair de casa acaba por ter outros riscos que às vezes nem pensamos neles, mesmo quando estamos sozinhos. Sim, eu acho que, mas isso é bom pensarmos nisso, até porque nós temos que sair mesmo enfim, para as coisas essenciais. Mas é bom que pensemos nisso, que cada vez que vamos tocar em algum lado, por exemplo, temos uma função até de civismo com os nossos vizinhos, porque nós vamos potencialmente também infectar o puxador do prédio, o elevador e tudo mais, não é? Em relação à corrida, por exemplo, há aqui um aspecto, enfim, também do ponto de vista teórico, que é, imaginando que nós estamos infectados, nós quando estamos a fazer desporto vamos aumentar muito a nossa frequência respiratória. E vamos aumentar muito a nossa capacidade de emitir gotículas a distâncias maiores, porque estamos a respirar a grandes volumes. E, portanto, em teoria, nós temos maior capacidade de infectar uma pessoa que esteja perto de nós, por exemplo, que esteja a 2 ou 3 metros. Não é? E, portanto, podemos estar assintomáticos, podemos sentir-nos muito bem e podemos estar infectados. Portanto, a questão aqui é, nós temos que pensar, cada vez que saímos à rua, temos que pensar em nós próprios como potencialmente doentes, portanto temos de ter esse civismo de pensar, eu posso estar doente, e, portanto, tudo onde eu vou tocar e todos os sítios onde eu vou, eu posso estar a infectar pessoas. Se nós pensarmos assim, acho que vai ajudar bastante a nossa atitude. E por outro lado, também pensarmos em nós como possíveis vítimas, não é? De ser infectados por terceiros. Não é? Se pensarmos destas duas formas, acho que estamos a proteger-nos e estamos a proteger os outros. Eu sei que as pessoas mais idosas não estarão, provavelmente, muitas delas, no Instagram a esta hora, mas se calhar os netos e os filhos podem estar. Se calhar estão. Pedro, diz tu que és médico, diz o motivo pelo qual as pessoas mais idosas, ou que têm diabetes, têm, tanto quanto eu sei, colesterol, problemas cardiovasculares, porque é que elas devem, têm que ficar a casa. Eu hoje recebi várias, desde filhos tristes porque os pais lhes mentem, a dizer que não saem e depois eles vêm a saber que saem, para ir tomar um café, para ir ao supermercado, para ir à padaria, e vão a 2 ou 3 padarias diferentes comprar, se calhar, um pão em cada uma delas. Porque é que é importante? O que é que eles lhes têm que dizer para eles ficarem em casa? Há várias abordagens. Há a abordagem suave, como eu disse aos meus pais, que têm que ficar em casa, que é melhor, pronto. E depois há a abordagem bruta, e a abordagem bruta é numérica, é muito simples. Uma pessoa com 80 anos, se ficar infectada, morre. 1 em cada 5 vai morrer. E, portanto, se nós tivermos os nossos avós e os nossos tios com mais de 80 anos, um deles vai morrer. Quer dizer, isto é bruto, mas é real. E, portanto, as pessoas, não só os com mais de 80 anos, mas aí é onde a mortalidade de facto, dispara muito mais, não é?
mas sobretudo a partir dos 60 e sobretudo pessoas que tenham esses problemas, a diabetes tem muito peso, a doença cardíaca, a hipertensão, portanto, ou outras doenças crónicas, tumores, cancros, essas pessoas têm um risco muito aumentado. Portanto, não há volta a dar. Essas Não há pessoas volta têm a que dar. ficar em casa. Tem Tem que ficar. muitas vezes tem que ser bruto a dizer isso. Eu estou aqui a fazer uma revisão a todas as perguntas que têm caído. E há aqui uma pergunta do Miguel que diz quanto tempo é que um indivíduo, depois de que pode estar assintomático, ou seja, não tem sintomas, quanto tempo é que ele pode deixar de ser um transmissor da doença? Portanto, como ele não sabe quando é que começou, não sabe quando é que vai acabar, não é? Porque está assintomático, o vírus permanece ali durante quanto tempo? Pois, nos assintomáticos é um bocadinho difícil isso é muito mais difícil de saber, não é? Mas, por outro lado, também é previsível que as pessoas assintomáticas também não são tão contagiosas como isso. Ou seja, é preciso que as pessoas tossam ou que espirrem, ou então que haja um contacto próximo, pessoas a viver na mesma casa, ou que tenham um contacto mais próximo para que isso aconteça. Digamos, o ponto mais sensível são as pessoas que vão ter sintomas, que vão estar doentes, não é? Mas têm ali 2 dias antes de terem sintomas em que se sentem perfeitamente bem e que já estão altamente infecciosas. Esse aí é que é o ponto crítico, Okay. não é? E é o que se está a fazer, por exemplo, nas pessoas. Ok, uma pessoa adoece, vamos lá ver os contactos desta pessoa. É muito importante ver todos os contactos dessa pessoa até pelo menos 2 dias antes dela sentir o primeiro sintoma. Okay. Pronto. Isso no antes. Agora, no depois, não se sabe muito bem, mas este vírus tem uma coisa também chata que se tem vindo a perceber, que é ele parece ficar ativo, ou pelo menos ainda haver evidência de que ele ainda se replica em pessoas que já se sentem bem, já estão curadas. Aparentemente curadas. E, portanto, nós devemos distinguir aquilo que são os recuperados, não é? Que são aquelas pessoas que agora aparecem nas estatísticas também, os recovery, que são as pessoas que já tiveram alta, por exemplo, tiveram hospitalizados, tiveram alta, ou que estão doentes e que deixaram de estar doentes, já não se sentem mal. Mas podem não estar curados. Mas podem estar ainda contagiosas. E, portanto, está-se a fazer um período de quarentena ainda para essas pessoas de mais 2 semanas, mais 14 dias, porque é um período de segurança, porque se percebeu que em algumas delas ainda pode haver vírus ativo. E, portanto, é prudente que essas pessoas que tiveram alta ou que tiveram doentes mantenham a sua quarentena mais 14 dias. Mesmo em casa, não é? Portanto, sim. Isto é como as cerejas, não é? Este tempo passou a correr, nós estamos quase no final do nosso direto. Mas há aqui 2 ou 3 questões ainda que te queria pôr. Surgiu aí há tempos a situação do ibuprofeno. Isso tem alguma razão de ser? As pessoas podem, não podem, devem, não devem? Isto parece que não há mais notícias hoje em dia e, portanto, as pessoas nunca vi tanto interesse das pessoas por notícias médicas como agora. Sim. Portanto, surgiu o ibuprofeno e surgiram também outros medicamentos. Há, por exemplo, medicamentos que se usam para a hipertensão que são extremamente utilizados e que também surgiu a hipótese que podiam ter aqui uma relação. Pronto. A verdade é que não se sabe. E os poucos estudos que há têm muito poucos dados ainda. Nós não podemos estar a tirar conclusões disso. Portanto, parece que isto tem a ver com os receptores que nós temos no pulmão e aos quais o vírus se liga. E, portanto, é por aí que ele entra. E nesses receptores também trabalham outros medicamentos, como o ibuprofeno, como estes medicamentos para a hipertensão arterial. Agora, se isso é bom ou mau, não se sabe ainda, não é? É claro, o que é que a OMS disse? Olha, não sabendo, tomem antes paracetamol. Ok. Mas a gente já sabia que o paracetamol é menos mau do que o ibuprofeno, que também tem outros riscos para a saúde. Portanto, agora, estar a lançar também aqui o pânico de não se pode tomar ibuprofeno, não sabemos. Provavelmente não haverá grande problema. Na dúvida, tomem paracetamol. Ok. E a última coisa, Pedro, hoje também surgiu aí a notícia da ligação por uma universidade italiana, a ligação entre a falta de vitamina C e D, suponho, com o número de doentes. Quando se liga, é outro que tem a ver com o efeito da temperatura no vírus, que diz que aparentemente isto se transmite mais com temperaturas típicas invernais, ou seja, ali naquela gama entre os 0 graus ou 1 grau negativo e os 10 positivos.
isto também estamos a entrar aqui numa situação de achamos que não se sabe a verdade acerca disto. Não, pronto, isto, lá está. Os suplementos também é toda uma outra conversa, não é? E que basicamente se resume a nada, que é, não há suplementos. Ok, Que ok. protejam. Ok. Agora, pronto, realmente aparece, não com este vírus, mas com outros vírus, verificou-se, por exemplo, pessoas que tinham níveis de vitamina D muito baixos, Aham. anormalmente baixos, não é? Que beneficiavam e ficavam mais protegidas quando faziam suplementos de vitamina D. Mas a verdade é que a maior parte das pessoas em Portugal não tem déficit de vitamina D e nós Sim, temos sol. sol. Sim, sim, sim. Portanto, se tivermos uma alimentação equilibrada e apanharmos sol, não precisamos de suplemento nenhum de vitamina D. A vitamina C, pior ainda, não há sustentação nenhuma que proteja ou inclusivamente cura a doença. Não? Agora, as pessoas às vezes fogem das coisas mais óbvias, que é, então o que é que eu devo fazer para me proteger? É aquilo que nós já todos sabemos e que as nossas avós nos dizem, que é Lavar as mãozinhas. lavar as mãos, é ter uma alimentação saudável, é fazer uma coisa muito simples que se chama não fumar. Não fumar. Isto é para os 20%, 20% de fumadores em Portugal, se deixassem de fumar, protegiam-se muito mais do que tomar um suplemento qualquer que queiram. Dormindo bem, enfim, tendo um estilo de vida saudável. E assim é que nós nos protegemos, temos o nosso sistema imunitário a funcionar bem e, portanto, estamos mais aptos a protegermos das infecções como esta e como outras. Não é? Pedro, É assim. Pedro, o nosso tempo de 45 minutos está a chegar ao fim. Em meu nome, em nome da Papaléguas, quero agradecer-te imenso, imenso ter estado aí desse lado. Foi um prazer. Quero-te agradecer o facto de tu e todos os teus companheiros de profissão e de todo o pessoal, médico, paramédico, enfermagem, estarem a dar tudo por nós. Muito, muito obrigado. E acho que foi uma conversa que, suponho eu, que conseguiu elucidar algumas coisas que estão lá fora. Que se passam na nossa vida e que as pessoas tinham curiosidade como ir lá para fora. Eu espero que tu continues a fazer o teu desporto, a tua bicicleta em casa. Eu encomendei um rolo de ciclismo para fazer na sala. Eu vi. Mas sim, eu acho que isto é uma fase e vamos todos superar isto. É preciso que as pessoas todas colaborem e realmente foi uma coisa tão simples como um vírus. Consegue pôr a nossa vida de pernas para o ar, mas também nos ajuda, se calhar, a centrar aqui um bocadinho do que é que são as prioridades, o que é que são as coisas que são realmente importantes, e a centrar-nos naquilo, a desacelerarmos também um bocadinho o nosso estilo de vida, acelerado. Acho que vamos tirar daqui muita coisa boa também. Por agora, ajudem-nos, não saindo de casa. Isso é a mensagem mais importante, no fundo, que vocês precisam. É não terem que escolher vocês entre alguém que vai viver e alguém que vai morrer. Isso deve ser dramático. Imagino que seja dramático para qualquer um de vós. Pedro, um ótimo fim de semana. Muito, muito obrigado. E em nome da Papaléguas, uma vez mais, obrigado por estares aí. E até à próxima. Obrigado. Até à próxima. Obrigado. Foi o Pedro Gleu Tomé, que esteve connosco. Eu suponho que foi bastante útil esta conversa. Nós vamos voltar aqui na próxima semana com mais convidados, com a Lisa, com o Agostinho, com o Luís Dias e com o Paulo Nascimento. Estejam atentos, fiquem em casa, não deixem os vossos familiares mais velhos saírem de casa. Não, ouviram o que o Pedro disse? Eles não podem sair, é proibido. E tentem fazer desporto em casa, manterem-se ativos, física e mentalmente. Tal como dizia o Miguel na conversa de sofá de ontem, leiam livros ou procurem manter-se ativos dessa forma e tenham todos um excelente fim de semana. Sigam-nos nas nossas redes sociais. Esta gravação esta conversa vai ficar disponível por 24 horas no Instagram da Papaléguas e voltaremos na próxima semana. Fiquem bem e em casa.